Bem, irmão, nós temos acompanhado em cada domingo, cada professor falando sobre os profetas menores. Eu tenho observado, nas vezes que acompanhei, a forma extraordinária com que Deus, extraordinária e específica, com que Deus usa cada um. Semana passada eu estava observando o Fabiano aqui, e a forma como Deus, assim, específica, peculiar, usa cada um. Eu observo como Deus é maravilhoso. Ele não padroniza. Ele usa o talento de cada um para atingir determinadas áreas específicas. Isso me encanta, Senhor. Me encanta, irmãos, como Deus faz. Porque Ele diz para cada um de nós que há lugar para nós no reino de Deus. Isso nos dá sentido, nos dá significado. E essa semana me coube a responsabilidade de falar sobre Miqueias. E que semana! Que semana! Assim, às vezes, nós, passamos por vários. Falei, poxa, Senhor, que semana conturbada. Mas havia um propósito específico do Senhor para que dentro dessa semana, ou de cada momento das nossas vidas, são formas de percebermos que Ele está presente nas nossas vidas, de que Ele está ali, ao nosso lado. E às vezes o nosso fazer é tão intenso que às vezes nós não percebemos isso. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a oração com os profetas menores. Hoje nós vamos, como eu disse antes, falar sobre Miqueias. Eu comecei a ler o livro, desde semana passada estou lendo o livro de Miqueias, e teve um momento que eu não sabia se estava lendo Miqueias ou se eu estava falando sobre atualidade. Aí a gente começa a perceber como a Bíblia ela é tão presente que eu já não sabia se era Brasil, se era mundo ou se era Miqueias, diríamos, há 2.820 anos atrás. Eu já não sabia, já ficava assim, a coisa era tão atual que acabava confundindo. Mas isso é para percebermos, irmão, o quanto a palavra do Senhor ela é atual, ela é presente. E nós vamos andar um pouco sobre o livro de Miqueias. Eu quero pedir aos irmãos que abram aí o livro de Miqueias, e eu quero, junto, nós vamos passar alguns tópicos. E o que Miqueias tem a nos dar exemplo ou nos ensinar a respeito da oração? O que é pertinente para nós hoje, na situação que nós estamos vivendo? Quais as lições de Miqueias para nós hoje? Primeiro vamos abrir Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. E diz o seguinte, Miqueias 6:8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Bem, irmãos, em primeiro lugar, o livro de Miqueias, ele tem 7 capítulos. Quero fazer um panorama um pouquinho desse livro. E nos 3 primeiros capítulos, Deus mostra ao profeta qual a situação
do povo, o pecado do povo, a depravação do povo, mostra a situação caótica que o povo vive. Deus se apresenta a Miqueias e, como uma radiografia, mostra, através de sonhos, ele andando e mostrando em que situação o povo se encontra. E nos capítulos 4 e 5, apesar daquilo, aí ele vai mostrar para o povo que ele é Deus. Não que ele é um Deus, outro Deus. Que ele é Deus universal e soberano. E toda a terra está debaixo dos seus pés. E tem um momento que ele pergunta assim para Israel: onde eu te enfadei? O que aconteceu com você para me deixar? E nos capítulos 6 e 7, ele diz para o povo o seguinte: apesar de vocês, apesar da situação de vocês, apesar do que vocês fizeram, eu sou misericordioso. Eu amo vocês. Vocês me pertencem. Vocês têm a minha marca. Então, é um Deus que não virou as costas para o seu povo. Ao contrário, mesmo através do adultério, que nós vamos ver aqui espiritual, é um Deus que se coloca. Então, o livro ele trabalha nessa perspectiva. E entre essa relação de Deus com o seu povo, esse chorar de Deus para com o seu povo, esse chamar de Deus para com o seu povo, ele coloca uma pessoa chamada Miqueias, que vai ser, diríamos assim, é o profeta o intermediário, aquele que fala em nome de Deus. Quem é Miqueias? Qual o seu meio? Qual o seu contexto? Quem é esse homem? E no livro fala que Miqueias ele viveu ali no final do século XVIII, ou seja, 800 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, 2.820 anos até nós. E ele viveu ali nos reinados de Jotão, Acabe e Ezequias. E ele foi contemporâneo de Isaías, de Oséias e de Amós. E a gente conhece bem Isaías, quando Isaías diz assim sobre Ezequias, ele fala assim: no ano que morreu o rei, então eles eram contemporâneos aí. A diferença entre os dois de Jerusalém. Ele tinha, irmãos, grande simpatia pelo povo simples. Ele era sempre tocado pelos erros sociais do seu tempo. Ele se tornou defensor, se tornou advogado no sentido de defender e também acusador. E a vida de Miqueias trazia essa marca do homem simples do campo. E uma coisa interessante na vida de Miqueias, eu quero colocando algumas coisas e puxando com os irmãos algumas lições, o significado do nome de Miqueias é o seguinte: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Esse é o significado do nome dele. E eu comecei a falar, mas por que um nome estranho desse, numa realidade dessa, como Deus tem propósito específico? Mas o que eu, trabalhando, assim, observando o nome de Miqueias, Miqueias traz em sua vida, irmãos, a marca do Senhor. Já pensou vivendo numa sociedade igual a nossa, uma sociedade de pecado, uma sociedade depravada, uma sociedade de corrupção sem limite, e toda vez que eu encontro um profeta, encontro uma pessoa, e a pessoa: quem é você? Aí ele responde: quem é como o Senhor? Quem é como o nosso Deus? É uma reafirmação diária, irmãos, na vida dessa pessoa, de que Deus é soberano. Deus é presente. Deus é Deus, como ele se apresentou para Moisés. Quem é
Você, como é que eu vou me apresentar? Eu sou. Então é reafirmar numa sociedade que tem outros parâmetros totalmente depravados, que ele está vivo. Vivo. É reafirmar isso. É reafirmar, irmãos, através do seu nome, o desafio aos que pensam que tem tudo. O rei se apresenta, chama, quem é você? Ao invés dele responder quem sou ele, diz assim, quem é como o Senhor? Relativiza todos os poderes, coloca Deus na agenda do dia. E eu fiquei encabulado, já pensou colocar o nome, hein, Dal? Colocar o nome do nosso filho assim? Ah, me dá uma surra, imagina, não é? Irmãos, mas o que eu quero dizer, além da estranheza do nome, do significado do nome, apesar que nós estamos brincando, mas às vezes a gente escolhe os nomes Romário, os nomes Ronaldo, com todo o respeito que faça isso, não é? Os nomes aí dos jogadores com tanta facilidade. Mas mais importante do que escolher os nomes é o significado que a gente dá ao nome e à vida da pessoa. E como cristão, nós não estamos simplesmente gerando alguém para a sociedade. Como cristão, nós estamos gerando mais do que uma vida. É um instrumento de Deus para a sociedade. E nós, como servos do Senhor, homens e mulheres, nós trazemos sobre nós a marca do Senhor. E como, irmãos, falando de Miqueias, como nós nos apresentamos para a sociedade? Qual o nosso cartão de visita? Será que nas nossas vidas pulsam quem é como o Senhor? Será que nas nossas vidas pulsa essa soberania de Deus, esse agir de Deus, essa presença de Deus, através de nós, essa vida de Deus, em que no contato conosco as pessoas percebam que Deus está vivo, presente e ativo? Porque falamos aqui da estranheza do nome de Miqueias, ou das estranhezas dos nomes que nós colocamos, mas nós perdemos o sentido e o significado que as nossas vidas, elas precisam deixar marcas naqueles com os quais nós convivemos. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que nunca precisou tanto quanto hoje de carinho, de abraço, de aperto. E a gente percebeu, assim, ou percebe hoje que assim, a gente não sabia que isso era tão importante na nossa vida, que a gente chega diante dos irmãos, assim, parece que a gente está jogando bola, a gente fica assim, sem saber o que fazer, não sabe se aperta, não sabe se fica todo mundo assim, ó, meio sem graça, vai, leva a mão, traz aquela coisa. Nós não pensamos o quanto isso faria parte, o toque, o abraço, o beijo, o carinho, o quanto esse amor que nós temos, ele não pode ficar preso dentro de nós, o soprado, mas ele precisa se espalhar. E nós chegamos à época que isso está proibido. Que ironia da vida, né? Para percebermos o quanto isso era importante para nós. E os simples gestos ou atos, e nós não dávamos importância. Mas voltando aqui, qual a marca, irmãos, que nós trazemos nas nossas vidas? Será que ao olharem para nós, será que nós questionamos quem é como o Senhor? Será que em nós há marca de que realmente nós andamos com o Senhor? Ele nos tocou, Ele navega através dos nossos atos e ações. Nós repetimos a mesma coisa que todo mundo faz, porque todo mundo faz. Então, essas algumas pinceladas sobre a vida e o nome de Miqueias, despertando para a gente esse início de caminhada. Quem sou eu? E quais as marcas do Senhor que eu trago na minha vida? Hoje minha esposa me disse uma coisa muito importante hoje de manhã. Ela disse assim: sabe, Alessio, não importa o que as pessoas te façam. O importante é que você faça certo. Você faça certo.
Tem coisas, irmãos, que competem a nós, mas tem coisas que competem a Deus. Compete a Deus. É trazer Deus, deixa Deus agir. Então, Miqueias, nós somos os Miqueias, os homens e as mulheres. Qual o nome que está sobre nós? Quando eu olho para Adal, quando eu olho para o pastor, quando eu olho para Eraso, quando eu olho para cada um aqui, qual o nome do Senhor que está sobre nós? Qual a marca que está sobre nós? Que assusta, no bom sentido, e que faz com que as pessoas se aproximem ou se distanciem do soberano. Então, quem é como o Senhor? Então, esse é o nosso profeta, que começa a nossa jornada aqui. Primeiro, qual a situação do povo naquela época? Eu vou ler aqui rapidamente, só para situar vocês, mas eu não peguei nem na revista Veja, nem na revista Isto É, nem no Globo News, nem nada. Eu fui lá na Bíblia pegar, viu? Primeiro, qual era a situação do povo daquela época? O profeta se apresenta e ele condena os ricos latifundiários por tirarem a terra dos pobres. Está lá em 2:2. Ele também ataca os comerciantes desonestos por usarem balanças fraudulentas, subornarem os juízes e cobrarem juros extorsivos. E a sociedade passa a ser dominada pelo mal. Como diz, tem um negócio lá na novela, no final, né, naquelas novelas, assim, ou nos filmes, que ele diz mais ou menos assim: alguma relação com a realidade é pura, né? É por o quê? Coincidência. Então isso aqui é assim. Até mesmo os sacerdotes e profetas tinham se deixado levar pela onda da ganância e desonestidade que varria o país. Acusa-os de adultério espiritual, pois trocou o verdadeiro culto a Deus por outro, colocou seu coração em outro lugar. O povo está mais preocupado em seguir rituais do que em viver retamente. Os cultos são celebrados com pompa, com ostentação, mas não implicam conversão do coração. Mas numa atitude idolátrica, 1:5. Por isso, Miqueias é taxativo e diz o seguinte: eles, juntamente com a sua luxuosa capital e o próprio templo, serão destruídos. E ele vai falando do povo. Denuncia a corrupção mais perversa do que a própria guerra em andamento. A cobiça e injustiças sociais, onde ele vê a causa principal da ira de Deus. Após descrever os estragos da guerra, o profeta nos conduz à capital, onde ele se defronta com os ricos e com os dirigentes políticos e religiosos. Vindo da roça, Miqueias acusa-os de roubar casas e campos para se tornarem latifundiários, e os condena por mandar matar até mulheres e crianças para se apoderarem das terras. Com o poder nas mãos, eles dançam ao ritmo do dinheiro, falseando o peso das mercadorias. Miqueias mostra que a riqueza deles se baseia na miséria de muitos e tem como alicerce a carne e o sangue do povo. A perda da sacralidade. Jerusalém, antes formosa, hoje vive de aparência. Virou uma cidade comum, não mais escolhida por Deus. Se relativizou. Os governantes usam o poder para se enriquecerem e explorarem os pobres. Os religiosos usam o nome de Deus para explorar a boa-fé das pessoas. Os profetas, por amor ao dinheiro, fazem conforme o gosto de quem paga. Em 2:11. Resultado. Uma sociedade que perdeu a fé em Deus, nos governantes, religiosos e civis, e em si próprio. E aí o profeta afirma: Deus vai destruir tudo. Um monte se transformará em um montão de pedras. Irmãos, se a gente pegar isso lá na Band News, Globo News e as revistas, outros, parece atual, né? Parece atual. Parece que nós estamos lendo uma reportagem atual. Essa, irmãos, era a situação em que o povo vivia na época de Miqueias. Esta era a situação. Mas, irmãos, diante desse cenário, diante dessa situação,
O que nós vamos aprender sobre a oração com Miqueias nesse contexto? Porque o contexto é igualzinho nosso. O que vamos aprender com ele sobre oração? Como orar num tempo desse, onde a maldade prevalece e onde a religiosidade, que deveria ser aquele espaço de abraço, de afago e de sentido à vida, tornou-se sem referência. O que fazer? O que fazer numa época dessa? Então imagine, esse era o questionamento do profeta. Esse era o questionamento daquela época. E aí, nós queremos destacar, irmãos, 4 pontos. 4 pontos para aprendermos sobre oração nesse tempo. Eu ia dizer aqui, viu, pastor? Eu falei 4 pontos para organizar o pensamento, mas não é um mantra, não é uma forma de organizar o nosso pensamento. Assim. Não quer dizer que seja só isso, mas através disso, irmão, nós aprendemos assim: quem quer orar nesse tempo tem que seguir 4 pontos na visão de Miqueias. Primeiro, irmãos, tem que ter sintonia com Deus. Sintonia com Deus. Irmão, não tem oração sem sintonia com Deus. Oração sem sintonia com Deus é o quê? Repetição. Vã repetição. Então, primeiro, sintonia com Deus. Segundo, sintonia com a terra. Parece até o oposto, né? Como é que você tem sintonia com Deus? Agora você vai ter sintonia com a terra. Parece até o oposto. Sintonia com Deus, sintonia com a terra. Terceiro, consciência da grandeza de Deus. Consciência da grandeza de Deus. E quarto, ser misericordioso. Num tempo difícil, para nos apresentarmos diante de Deus na situação como estamos vivendo, são esses os princípios colocados através do livro. Sintonia com Deus, sintonia com a terra, perceber a consciência da grandeza de Deus e ser misericordioso. Nós vamos falar aqui, irmãos, sobre oração, mas não é um falar só diante de Deus, mas é um falar a Deus como caixa de ressonância de Deus falando a nós. Como é ter sintonia com Deus numa situação em que nós estamos vivendo? Miqueias 1:1, primeiro versículo 1, o que diz aí? Palavra do Senhor que veio, palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias. Palavra do Senhor, mensagem do Senhor que em visão veio a Miqueias. Primeiro nós temos que ter a consciência, irmãos, que a palavra é do Senhor. Não é de Dal, não é de Alessio, não é de Odinei, não é de Josa. A palavra é do Senhor. Nós somos meros transmissores, vasos, instrumentos. Mas a palavra é do Senhor. E aí ele chega, se apresenta ao povo. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? É no sentido de qualificar os instrumentos, ou as pessoas, ou os vasos? Não, porque a palavra que nos dá respaldo para estarmos em pé, para nos dar credibilidade, para gerar poder, para derrubar e plantar, é a palavra do Senhor. É o Senhor que faz, não o instrumento. Ele é vaso. Ele é vaso, é instrumento. E Miqueias se apresenta e diz o seguinte: esta é a mensagem do Senhor. Ele se apresenta assim: esta é a mensagem do Senhor, que Ele me deu em visão. E lá ele diz assim, da cidade de Moresete, tive esta visão a respeito de Samaria, de Jerusalém, e a respeito dos governos de tal. Então ele se apresenta com a credibilidade de que a palavra é de Deus e não dele, que ele é instrumento, e que Deus mostrou para ele o que vai acontecer. E Deus diz lá no início para ele:
Está vendo? Ele chama o povo e mostra: você que achava que era a grande cidade, a cidade de Deus, que dominava, a cidade esplendorosa, eu vou destruir como um montão, vou passar por cima, como a água que desce riacho abaixo. Será assim que eu falei com você, e ninguém vai te reconhecer. Essa credibilidade era a palavra do Senhor na boca do profeta. Irmãos, a audácia era a palavra do Senhor nos lábios do profeta. E como Miqueias se apresenta nessa sintonia com Deus, nesse dizer assim: eu digo, eu falo, não baseado na minha credibilidade, mas na mensagem que Deus tem para esse tempo. E aí, as pessoas se assustam, um simples camponês, um homem da roça, um homem sem instrução, mas um homem fervoroso, uma pessoa fervorosa e poderosa, e uma pessoa que fala não somente no presente, mas uma pessoa que fala para o futuro, porque ele chega lá em Miqueias 5:2, ele faz uma profecia a respeito do nascimento de Jesus, há 800 anos antes do nascimento de Jesus. Irmãos, se nós queremos que as nossas orações façam efeito, elas precisam estar sintonizadas com Deus. Irmãos, porque talvez não, com certeza, as nossas orações, irmãos, não estão preocupados se o Palmeiras vai jogar com o Flamengo, quem o Vasco vai pegar. As nossas orações não estarão preocupadas com a música que Ivete Sangalo vai lançar, o qual a notícia do dia, mas ela vai estar preocupada com o que Deus vai fazer na eternidade através das nossas vidas. E que tudo isso é palco para aquilo que Deus vai fazer. Irmãos, colocar os nossos olhos em sintonia com Deus, entender que existe um cenário maior do que nós pensamos, um palco maior do que nós pensamos. Enquanto nós estamos brigando aqui por A, por B, por C, por D, muito maior, e ao olharmos para esse palco, nós vamos perceber que, em um belo dia, quando todo mundo achar que não tem mais sentido viver, quando todo mundo perceber que não existe esperança nem sentido, vai ouvir uma voz lá, bem alta e forte, dizendo o seguinte: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E aonde o reino dos céus chega, marido e mulher se encontram, amigos se abraçam, inimigos se unem, a vida torna sentido, a escuridão se torna luz, a vida passa a ter sentido, e a terra passa a brilhar, porque há sintonia com os céus. Então irmãos, toda vez que nos colocarmos diante de Deus para orar, dizer: Senhor, Senhor, quero estar em sintonia com o teu propósito para a terra, Senhor. Senhor, não quero me apresentar diante dele se eu preciso disso, se eu preciso daquilo, se eu preciso daquilo, se eu preciso daquilo, como um supermercado. Não, mas Senhor, qual a tua visão, Senhor, para a minha vida, que tu queres de mim? Como aquela criança, como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós estamos carentes hoje, irmãos, de pessoas que ouçam a Deus, pessoas carentes de Deus. Nós estamos muito ocupados, nós temos muita coisa para fazer, nós não estamos sintonizados com o eterno, com aquilo que ele tem. E eu fico encantado com Deus, que ele vai lá, pega um camponês e diga assim: vocês não têm tempo para mim? Venha cá, camponês, e fala em meu nome. E a credibilidade dele está na palavra do Senhor. Então, irmãos, o primeiro passo para aprendermos a oração como Miqueias é restabelecermos esse compromisso com Deus. Esse compromisso com Deus. E aí eu questiono, irmãos, qual a nossa visão, ou qual a visão de Deus para os nossos dias? Qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual a mensagem do Senhor em meio a tantas vozes?
Né? Para responder essas perguntas é preciso estar disposto, como disse antes, ouvir Deus e ouvir a sua mensagem. Aí, essa semana ele me perguntou: rapaz, você está no sufoco, você está no corre-corre, quando é que você parou para preparar essa mensagem? Quem vai pregar isso sabe que na semana que a gente vai pregar, não tem tempo para nada, né, não? Parece assim, dobra as tarefas da gente. E pá. Eu falei: olha, sabe onde é que eu preparei? Na fisioterapia, que lá bota a gente, começa a dar o negócio, eu na fisioterapia, e um monte de gente falando sobre a novela, falando sobre futebol, falando sobre um monte de coisa. Eu só ouvindo. Aí eu peguei e comecei a pensar sobre o livro todo, avaliar e tal, comecei a orar: Senhor, o que tu queres? Coloca no meu coração tudo. E na fisioterapia, irmão, Deus colocou no meu coração assim, ó, é isso. Então Deus fala, irmãos, em qualquer lugar, basta estarmos dispostos a ouvir. Estarmos dispostos para ouvir. Certo? Então, irmãos, até as nossas orações, irmãos, hoje são direcionadas às nossas necessidades e não às necessidades de Deus. Mas Miqueias, ele chega lá, 1:2, ele diz assim, ó: ouvi todos os povos. Olha a visão. Ouvi o Senhor, o soberano, aquele que tem domínio de tudo. Fechando essa primeira parte, não nos apresentemos diante de Deus como mais um Deus, porque eu tenho que orar, porque eu acostumei, se eu não orar, não me sinto bem. Não nos apresentemos diante dele assim, mas nos apresentamos diante dele assim: Senhor, fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, o que tu tens para a nossa geração. Senhor, eu quero ser instrumento de bênção. Se for para ser uma criança, a uma pessoa só, que seja uma pessoa só. Eu quero ouvir o que tu tens, Senhor. Eu quero ouvir o que tu tens. Porque em Ezequiel, irmãos, 22:30, a palavra diz assim: o Senhor disse, com o coração cortado, busquei, procurei entre eles uma pessoa que erguesse um muro, que se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que não a destruísse, mas não encontrei. Na chamada do Senhor, Deus nos dê a graça, irmãos, de estarmos na lista de chamada daqueles que estão em sintonia com Deus. Amém? Segundo, parece que é o oposto, mas nós precisamos, irmãos, estar em sintonia com a terra. Sintonia com a terra. A vida de Miqueias, ela nos ensina uma oração prática, que leva em consideração os céus, o poder de Deus, a sua soberania, o espiritual, mas também, irmãos, ela leva em consideração uma vida prática, com sensibilidade social com os acontecimentos. Ele percebe toda a maldade humana, mas não perde o sentido de missão. A fé passa essencialmente, irmãos, por esse equilíbrio entre céus e terra. Quando perdemos isso, a nossa fé deixa de ser fé, é falência da esperança. Então, irmãos, quando eu comecei a observar o ministério de Miqueias, determinado ponto, está parecendo discurso de político esquerdista e radical e tal, aquela coisa. Irmãos, nos roubaram o discurso da justiça social, nos roubaram o discurso da misericórdia, nos roubaram o discurso da benignidade. Irmãos, nós deixamos que esse discurso profético de sensibilidade social passasse a ser agendas de 4 em 4 anos e que não se realizam. O profeta de Deus, irmãos, é aquele que tem sensibilidade. O profeta ou a profetisa é aquele que tem sensibilidade com as necessidades do seu povo e apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Às vezes nós estamos correndo prioritariamente para os governantes de plantão, e muitas vezes não é para apresentar as necessidades sociais do povo, mas é para nos unirmos ao lado mais forte da moeda e fecharmos os nossos olhos em conivência. Nós temos que apresentar, irmãos, essa sensibilidade, essas necessidades
diante do soberano da terra. Incomodar Deus com isso, incomodar tanto Deus com isso, que chega um dia, está lá o povo sofrendo lá no Egito, sofrendo. Deus não tem outra coisa a não dizer o seguinte: o clamor do povo está chegando aos meus ouvidos, eu não estou aguentando mais. Grifo meu, né? Deus não disse que ele não estava aguentando, mas ele disse que estava sendo incomodado com o clamor do povo, o clamor pela injustiça, o clamor pela exploração, o clamor pela corrupção, o clamor pela defraudação, o clamor pelos males implantados na terra. Esse clamor precisa chegar aos céus, irmãos. Os céus. Nós precisamos abençoar os governantes, mas também, irmãos, orar em direção a Deus, para que justiça seja feita em direção à terra. A necessidade, a fome, irmãos, a corrupção, isso precisa doer no nosso coração como igreja, e nos apresentarmos diante de Deus: Senhor, tenha misericórdia, se apresente à terra, Senhor, levante profetas, levante homens, Pai, levante uma palavra que coloque as coisas nos eixos. Irmãos, é ter sintonia com a terra. Quando a gente se coloca dessa forma diante de Deus, irmãos, todo poder se relativiza. Deus é soberano. Irmãos, quando eu vejo um ministério profético, um ministério nosso, assim, agindo na sociedade com poder, eu falo assim: meu Deus, seja louvado. Essa semana mesmo, estava conversando com o Emerson, eu estava falando, o pastor teve a oportunidade de fazer uma live sobre Setembro Amarelo. Estava olhando, nós já estávamos a quase 9 mil, que o pessoal acompanha. E eu pegando a live, mas eu estava vendo assim, como a palavra de Deus colocada da forma certa, da forma direta, vai atraindo o povo, vai chamando o povo, vai curando o povo, e vai colocando o profeta aonde ele tem que estar, e a palavra onde tem que estar. E não força. Deus vai abrindo portas. Esse campo, a Bíblia me falou, o campo está aí, o campo é o mundo, tem as oportunidades que nós estamos tendo, nós estamos estreitando o mundo, porque nós precisamos, tem que ser do nosso jeito, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós não podemos perder a visão de que temos que ter sintonia com a terra. E ter sintonia com a terra, irmãos, não quer dizer que eu tenho que vestir uma camisa e dizer e absolutizar isso. Não tem que dizer, irmãos, que eu sou instrumento de Deus para dizer para a terra de que há um soberano, que todo o poder na terra é relativo diante desse soberano. Porque esse soberano olha perspectiva nenhuma, e que o sentido dele é pegar a arma, matar, roubar e defraudar, e ele olha para esse preso e o preso se torna decente. Transforma, marca. Mas se nós estivermos preocupados só com os céus, irmãos, essas pessoas não serão transformadas, as prostitutas não serão transformadas, as pessoas não serão reencontradas, ou não reencontrarão o caminho, porque nós estaremos preocupados muito com o céu. Mas o profeta Miqueias, o céu desce na terra, e a terra, e aquilo que ele fala, é reflexo do céu. É esse sentido. Então, a hora que apertar, vamos correr para o céu. E a hora que brigar, chamar a terra e fazer com que o clamor chegue no céu. E o soberano vai descer. E o soberano vai se manifestar. E nós vamos perceber que tudo que nós estamos passando aqui não vai ser uma armação simplesmente de quem está no poder, ou achando que domina tudo e todos. Porque existe um
que está acima de tudo e de todos. De tudo e de todos. Sintonia com os céus e sintonia com a terra. Irmãos, quando a gente ora com essa consciência. A gente ora com essa consciência. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, ou seja, o reino, que é o reino, é todo um poder que estabelece, que flui com soldados de exércitos, de milhares e milhares aqui na terra. Nós não estamos sozinhos. Quando você pensar que está sozinho, você não está sozinho. Você não está. Então, terceira, irmãos, característica. Nós falamos sobre sintonia com Deus, sintonia com a terra. Terceira, a consciência da grandeza de Deus. Vocês vão percebendo que cada tópico desse, implicitamente eu estou colocando como Deus é soberano, como Deus é soberano, como Deus é soberano. Guardada assim, as devidas proporções. Veja como a vida muda. Eu estava falando com o Emerson, veja como a vida muda. No ano passado vocês ganhavam tudo, hoje vocês estão perdendo tudo. Você precisa até tomar remédio. Aí ele fica assim, veja como a vida é, né? Mas isso no futebol, irmãos, eu estou falando com ele, como a vida é. A vida é assim, irmãos. Um dia, outro dia, brincando. Mas isso não é pauta. Não é importante falando com ele. O importante é a gente ter a certeza que Deus é. Deus é. Ontem, hoje. E esse exemplo que eu estou dando de futebol isso mostra que nós somos, irmãos. Um dia bom, outro dia ruim, outro dia assim. Nós somos assim. Às vezes, se a gente estiver sozinho em casa, a gente acorda com raiva da gente. Vai com raiva da gente. Mas parece que está com raiva. O ser humano é assim, irmãos. O ser humano é assim. Então, só graça a Deus. Então, a consciência da grandeza de Deus, irmãos. Deus é soberano. Ele trabalha muito isso a partir do capítulo 4. Deus é soberano. Tem um domínio global, em 4:3, e o profeta percebe o mover dele. E quando o profeta percebe o mover de Deus, aí ele percebe uma coisa, que a esperança renasce. Quando nós percebemos Deus agir, a esperança renasce. E aí capítulo 4:1, ele diz assim, mas, aí vou trabalhar 4, mas, olha, o monte do Senhor será estabelecido. Então, você tem tudo isso, toda essa situação, tanto pecado, tanta corrupção, tanta coisa. Aí mais o profeta diz, porém, o monte do Senhor será estabelecido. O profeta traz, irmãos, a esperança divina para o contexto. Ele resgata Deus como agente ativo na história do seu povo. Está acontecendo isso tudo? Está afetando a sua vida? Está de mal a pior? Mas o Senhor estabelecerá tudo ao seu lugar. Mas o Senhor. Nós não somos ninguém não, irmãos. Deus está nas nossas vidas. Nós pertencemos ao Senhor. Por mais difícil ou adverso que seja a nossa vida, existe um mais. O Senhor está presente. E no 4:2, ele diz ainda assim, há um Deus que nos ensinará os seus caminhos, as suas veredas. Dele virá a nova lei, dele virá a referência. Ele será a luz, e essa luz atrairá a todos. É tanto que ele dirá assim, irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas,
porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É Ele que está no caminho, está na referência, é Ele que é a vereda, que é a nossa luz. E no 4, irmãos, veja como Deus vai se apresentando. 4:6 aqui diz o seguinte: aos indecisos, aos que estão sem rumo, congregarei, aos que foram maltratados, aos que foram abandonados, acolherei. Diz para o fraco e desamparado: por que tamanho grito? Está no 9. Por que tamanho grito? Não há rei em você? Pereceu o seu companheiro? Pereceu o seu conselheiro? Às vezes nós nos portamos assim, sabe, irmãos? Como perdidos na noite, como filhos sem dono, cachorro sem dono, perdidos por aí. Você não pode bater no outro, mas bate assim, você bate assim, ó. Eu pertenço ao Senhor. Eu tenho um dom. Eu pertenço ao Senhor. Eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou dele, irmãos. É essa a convicção. Porque ele pergunta: não há rei em você? Pereceu o teu conselheiro? Nós pertencemos ao Senhor. Por mais doloroso, irmãos, que seja o caminho de cada um de nós, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. Nós somos dele. 4:12-13, quando diz assim, ó: os planos de Deus para nós são maiores do que pensamos. Os planos do Senhor são maiores do que nós pensamos. Né? Aí 4:12 diz assim: mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entende o plano que as ajuntou como feixes na areia. Nós, irmãos, os planos que Deus tem para nós é muito maior do que a gente pensa ou imagina. E aí, observe como Deus, na sua grandeza, e o profeta, com essa consciência de que ele é Deus, vai se apresentando. E ele chega lá em 5, no capítulo 5, e ele coloca assim: de onde não existe esperança, do nada, Deus marca o mundo. E uma coisa interessante, irmãos, eu já disse aqui, vou repetir: 800 anos antes, ele profetiza, ele faz do pequeno grande. Em Miqueias 5:2 ele diz assim: tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, deixa Deus profetizar sobre vocês. Deixa Deus profetizar sobre a sua geração, irmãos. Deixa Deus profetizar sobre a sua casa. Deixa Deus profetizar sobre a sua história, irmãos. Deixa Deus falar com você. Você é pequeno, você não se considera nada, você se considera como trapo de justiça. Ele vai dizer assim, ó: posto que é pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel. Irmãos, é Deus se manifestando. Aí eu disse 800 anos antes. 800 anos antes. E em Isaías 60:22, ele diz assim, ó: o pequeno virá a ser mil, o menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, no seu tempo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Irmãos, não desista de Deus. Não desista do propósito de Deus, irmãos. Irmãos, não desista do sonho de Deus. Irmãos, se você pensa que não adianta mais, não desista. Não desista. Ele profetizou 800 anos antes. E ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. A grandeza de Deus, irmãos, essa consciência da grandeza de Deus, passa essencialmente por percebermos e se mover dele em meio a tudo. E nos trazendo uma nova esperança e uma nova perspectiva. Então esse tempo, ao invés de ser para nós um tempo de desespero,
Sejam portadores de esperança. Portadores de esperança. Eu estava ouvindo uma pregação e disse que... Aí o pastor estava falando o seguinte. Tinha um pastor que estava passando nos comércios, estava anotando o número do telefone dos comerciantes. E começou a ligar para os comerciantes. Você é o dono daquela loja ali e tal, que está fechada? Sou. Eu vou orar por você. E orar para que Deus estabeleça esse comércio, para que Deus abrisse, para que Deus tivesse misericórdia, para que ele não tomasse prejuízo e tal. Vamos ficar até assustados, não ligar para orar só, ligar para outro, ligar para o terceiro, ligar para o quarto, ligar para cinco. Aí, diz que os pastores das igrejas desses outros homens, que ele estava, ligou para ele. Ué, rapaz, eu estou perdendo minhas ovelhas para você. Estou perdendo minhas ovelhas para você, porque você está orando, está se preocupando com eles. Ele falou, irmãos, oportunidade para abençoar. Era isso que o povo estava precisando. Enxugar lágrimas, colocar a mão sobre o ombro de quem estava precisando. Irmãos, veja o que Deus estava fazendo através de um gesto simples. E nós preocupados com o que falta. E às vezes Deus coloca nas nossas mãos o que sobra. Mas é porque, sabe o que falta para nós, irmãos? É porque nós estamos olhando sobre a ótica das nossas necessidades. E não sobre a ótica da necessidade e a da grandeza de Deus. Às vezes, o que é buraco para nós, para Deus, é formato de chave para abrir portas. Estarmos atentos. Já pensou numa situação dessa que você, ainda quase, nós não nos encontramos com a pessoa, você liga para a pessoa e diz assim, Alessio, e aí, rapaz, como é que está você? Tudo bem? Tudo bem? Está bem mesmo? Sim, o que você quer, Dal? Rapaz, liguei para dizer que te amo. Sinto saudade de você. Estou sentindo seu aperto, seu carinho, moço. Como você está me fazendo falta? Não acredito. Não, mas estou ligando para dizer que eu te amo. Eu te amo. Estou desligando, estou só isso. Mas rapaz, não, só isso. Te amo, meu irmão. É a grandeza de Deus se manifestando. Amém, irmãos? Por último, ser misericordioso. Lembrando que nós estamos falando sobre oração. Ataca o céu, ataca a terra, consciência da grandeza de Deus e, por último, ser misericordioso. Eu baseei, irmãos, lá em 6,8, foi o versículo que nós lemos, né? Eu li o 6,8, lá no primeiro que diz assim, ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede a você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Eu quero aproveitar e ler 7 e 8. Lembrar que nós vamos falar sobre misericórdia. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Vamos repetir juntos? Se morar nas trevas, se morar nas trevas, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Irmãos, aqui não é tão bonito, mas é bonito quando você está passando fome, é bonito quando você está amargurado, é bonito quando você, irmãos, não tem ninguém, quando você está no fundo do poço, quando você está sem nenhuma perspectiva, no fim do túnel, e quando a palavra ela vem forte, diz o seguinte: se você estiver em trevas, eu serei a sua luz. Isso aí o elevador vai para o primeiro andar, irmãos. Sai de lá de baixo, passa direto. Se você estiver em trevas, o Senhor será a sua luz. É essa consciência
que Deus está presente, irmãos. Porque é um Deus de misericórdia. É um Deus que se compadece, um Deus que olhou para o povo, viu todo esse pecado, e não ficou assim, ó, listando, preocupado com isso, não. Ele chegou para o povo e fala assim, ó, vocês se enfadaram de mim, vocês se cansaram de mim, vocês se enjoaram de mim, se enojaram de mim. Lembre-se, quando vocês estavam no Egito, chorando e clamando, eu estive com vocês, eu libertei e trouxe vocês como asas, como águia, até esse dia. Eu amo vocês, vocês são pérolas, minhas pedras preciosas. Dei o meu nome a vocês, a minha honra a vocês. Eu amo vocês. É esse o nosso Deus misericordioso. Um Deus, irmãos, de misericórdia, que exige um povo misericordioso. Exige que nós sejamos um povo benigno, um povo fiel, apesar dos pesares, apesar de sermos quem somos, apesar das frustrações, apesar de acharmos que não tem mais jeito. O Senhor se compadece de nós. O Senhor se compadece de nós. E no capítulo 7, versículo 7, ele diz o seguinte, olha, esperarei nele. Olha o profeta dizendo, esperarei nele. No capítulo 8 ele diz assim, serei ele vai dar luz. No 10 ele vai dizer assim, quando me perguntarem, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Verão que ele está ao meu lado e não serei envergonhado. E vai chegar aí no 11, está chegando o dia da reconstrução, o dia da ampliação das fronteiras, o dia da bênção. E no 12 ele diz o seguinte, receberemos honra de várias nações. Sabe por quê, isso? Porque ele sabe da grandeza de Deus e ele sabe dele. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Misericordioso. Então, irmãos, retomando aqui, o que nós estamos aprendendo, irmãos, sobre a oração com os profetas menores? O que está diante de Deus, está voltado para a terra, ter a consciência da grandeza de Deus e que a misericórdia de Deus tem nos feito. Será que estamos sendo melhores? Ou estamos tão cauterizados? Porque Deus procura, para esse tempo, homens e mulheres dispostos a dobrarem o seu joelho, com a consciência de que Ele quer descer à terra através dessas pessoas, no sentido de que nós sabemos que Ele já está entre nós através do seu Espírito Santo. Nos apresentemos diante dele, não somente com joelhos dobrados, mas com corações rendidos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória. Porque se andarmos em trevas, Ele será a nossa luz. E o tempo é hoje de nos reencontrarmos, de nos abraçarmos, no sentido de que é tempo de reconstrução, é tempo de bênção. E se o mundo não vê isso aqui, se o mundo não vê isso em nós, o mundo não terá esperança, porque a esperança está no Senhor. E aquele que tem essa consciência, Deus é tudo nele, Deus é tudo. Amém. Louvado seja. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Agradeça a Deus, te louvamos, Senhor. Agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Agradeço. Obrigado, Senhor, pela a vida de Miqueias e as lições emanadas através da sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos deste a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós pertencemos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado porque em Ti existe a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque nós saímos daqui com um novo sentido. Senhor, chegamos aqui quebrados, humilhados, abatidos, frustrados, decepcionados, achando que não haveria mais perspectiva, Senhor. Mas a Tua palavra reafirma, Senhor, onde houver trevas, eu serei a luz. Onde houver desesperança, o Senhor é o sentido, é a esperança. Senhor, a nossa bandeira é o rochedo forte, é o nosso refúgio, é quem nos aquenta à noite, é quem nos faz transcorrer lugares tenebrosos, lugares, Senhor, onde nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz, mas nós sentimos o segurar das Suas mãos, nos conduzindo em vitória. Ouça, Senhor, o clamor do Teu povo por justiça, por misericórdia. Ouça o clamor do Teu povo por sofrimento, Senhor. Mas que nós ouçamos também, Senhor, o Teu clamor, a Tua busca por homens e mulheres que estejam na brecha, tapando muros, Senhor, fazendo-se instrumentos para a glorificação do Teu nome. Grande é o Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus eterno. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja sempre o Teu nome. Em nome de Jesus.